Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, vai lá e já deixa o seu like. E não se esqueça que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você vai encontrar diversos produtos como camisetas que brilham no escuro, moletom que brilha no escuro, boné, o nosso livro assombrado, a história do canal e também do casal, a assinatura da Caixa Assombrada ou a venda da Caixa Assombrada de forma avulsa, se é que ainda tem, daquele mês, né? Mês de maio, tema fadas. Mas a essa altura eu não garanto se ainda tem caixa ou se já esgotou. Realmente eu não sei porque eu tô gravando, mas vai lá dar uma olhadinha, quem sabe. E aí não perca a caixa do mês que vem, tá bom? Bom, vamos então começar com esses relatos aqui desta coletânea. Então, os 4 primeiros relatos é da mesma pessoa, é um moço que nos conta, tá? Depois tem outras pessoas, aí eu aviso quando for mudar de pessoa, tá bom? Bom, então vamos começar aqui, ele dá uma breve introdução sobre os 4 relatos a seguir. Olá, Ana, é um prazer estar escrevendo novamente para você e venho hoje contar alguns relatos curtos que vivi durante a infância. Alguns deles não sei até hoje o que pode ter sido, de tão confusa e abstrata que foi a situação. Então vamos lá a essas histórias deste moço. O bicho do quiosque. Quando criança, minha mãe sempre me levava para brincar em uma pracinha daqui de Belém. Era um lugar pequeno e na época tinha alguns quiosques que não estavam em funcionamento. Além de... lembrando que todos os nomes estão trocados, tá bom? Então, era um lugar pequeno com os quiosques que não estavam em funcionamento, além de um parquinho onde as crianças se divertiam. Eu nunca fui muito social, mas a minha mãe sempre dava um jeito de me enturmar com os moleques. E assim foi nesse dia. Logo eu já estava brincando de pique-esconde com algumas crianças. No meio da brincadeira, resolvi seguir alguns meninos e me esconder dentro de um armário que havia em um dos quiosques abandonados. Eu e mais uns 2 ou 3 meninos entramos nesse armário. Fechamos as portas e ficamos esperando ali, em silêncio, no escuro. Foi então que o silêncio foi cortado por uma voz grave, que não podia pertencer a nenhuma daquelas crianças escondidas ali. A voz falava algo como: perderam alguma coisa? Ou o que estão fazendo aqui? Quando olhei para o lado de onde vinha essa voz, o canto mais escuro do armário, eu vi algo que eu não entendo bem até hoje. Era uma criatura. Tinha o rosto redondo e grande. Espera que eu vou espirrar. Tô parecendo o Sinupim, que faz assim, pim. O meu espirro dura também. Pim, atim. Bom, vamos lá, continua. Perdão, gente, pelo meu espirro. Mas vamos lá. Então, aquilo era uma criatura. Tinha o rosto redondo e grande, um sorriso largo, cheio de dentes afiados que iam de orelha a orelha. Olhos enormes e brilhantes que chegavam a iluminar os nossos rostos aterrorizados. É claro que eu dei um berro ao ver aquilo e as outras crianças logo começaram a gritar também com aquela visão. Saímos de dentro do quiosque correndo, gritando e chorando. Depois desse dia, eu não quis mais ir naquela pracinha. Eu tenho certeza que as outras crianças que entraram naquele armário também não quiseram mais voltar lá, não. Para lidar com o medo, a minha mente de criança me convenceu que o bicho era alguém fantasiado com um prato no rosto, por conta do formato redondo. Um guardanapo formando um sorriso e 2 lâmpadas no lugar dos olhos. Mas mesmo hoje, depois de adulto, eu sei que isso seria impossível, né? Seria impossível aquilo ser uma fantasia, por ter sido uma coisa perturbadora e bem realista. Gente, ouvindo o relato dele aqui, isso me lembrou outros relatos. Vocês que acompanham o canal e sabem de bastante relatos aqui, vários relatos que a gente já contou,
Vocês estão se lembrando junto comigo aqui de alguns relatos onde eles falam sobre um ser de cabeça ou rosto redondo e grande, com esse sorriso cheio de dentes, né? Aí tem algumas variações, mas o que tem em mais de 2 ou 3 relatos é essa descrição desse ser com rosto ou cabeça redonda e grande, e eu tenho algum aqui que tem um sorriso, porque a pessoa até, eu lembro que deve ser esse, que ela comparou com o gato de Cheshire, eu não sei se é assim que fala, o gato da Alice no País das Maravilhas, com aquele sorriso assim, sabe? E esse rosto redondo. O que será isso? Será um tipo de entidade? Uma criatura que vive por aí? Mas por que apareceu para as crianças? Será? Às vezes eu penso o seguinte também. Como eu tenho aquela teoria que os anjos se mostram de formas assustadoras, que é pra gente sair correndo dali mesmo, não dá tempo de questionar, nem nada, que é pra voar dali na hora. E se, como aqueles são quiosques abandonados, e eles entraram no escuro, dentro de um armário abandonado, gente, se tem escorpião lá dentro, aranha, sei lá, algum bicho que vai picar, algo perigoso, e aí aquilo apareceu para assustar e eles saírem realmente rápido e correndo dali. Mas às vezes para livrar de alguma coisa. E não assustar por assustar. Falou, oi, bu. Aí as crianças saem correndo. Mas uma coisa, às vezes para livrar. Eles nunca vão saber. Mas de repente, pensa comigo, não é perigoso uma criança ficar se enfiando por meio de uns negócios abandonados? Que há muito ninguém mexe ali, sabe? É lugar de bicho criar. E aí a criançada me entra nos armários. Não é? Então, às vezes eu penso isso. Mas não sei. Mas que tem esse lance desses rostos redondos aí, com esses sorrisos largos, isso não é incomum, não. Quer dizer, isso não é novo aqui nos relatos. Se alguém já passou por algo parecido, manda o relato pra gente também. Próximo relato, do mesmo rapaz. O violão era vivo? Uai. Essa situação aconteceu quando eu era ainda mais novo, mas eu lembro com detalhes até hoje. Foi rápido e simples. Não sei se dá medo, mas foi esquisito. Eu estava na casa de praia da família em algum final de semana. Sempre rolava muito festejo e cantoria nessas ocasiões. Mas naquele dia estavam todos dormindo. E eu estava no sofá da sala rabiscando com canetinhas coloridas. Do meu lado estava encostado, no encosto do sofá, um violão que pertencia ao meu avô. Inclusive a viola deve existir até hoje. Atrás do sofá em que eu e o violão estávamos, havia no fundo da sala outro sofá menor, encostado debaixo de uma janela. Pois bem, foi muito rápido, mas o que aconteceu foi o seguinte. Do nada, o violão que estava do meu lado criou um par de braços e um par de pernas. Levantou do sofá sem dar a mínima para minha presença ali, caminhou tranquilamente até o outro sofá no fundo da sala, se sentou e voltou a ser apenas um violão. Essa é nova. Recolhendo então suas pernas e seus braços. Bom, foi isso. Eu tenho certeza do que eu vi, pois acompanhei todo esse movimento com os olhos. Sei que não foi minha imaginação, porque o violão de fato mudou de lugar sozinho. Até meu avô veio me perguntar depois se eu estava mexendo no violão, do qual ele tinha muitos ciúmes. Eu não contei para ninguém, até porque, né, por algum motivo eu não fiquei com medo disso. Mas que foi inusitado e estranho, foi. Gente, eu já ia até perguntar assim, de repente, se foi só essa ocasião, você não pode ser algum, como posso dizer, como que eu digo isso, algum transtorno mental, alguma coisa, não tô chamando você de louco, tá? Por favor. Mas assim, se tem alguma coisa onde a pessoa pode ver essas coisas, mas por outro lado assim, eu acho que, vamos dizer, se a pessoa tem ali esquizofrenia, é algo recorrente, não é algo que ela vai estar sempre vendo e sempre presenciando, não uma coisa pontual aqui e outra ali, nada mais, vida normal, só isso que ele viu.
Provavelmente foi, senão a pessoa vai falar, eu sempre vejo coisas desse tipo. Não, foram algumas coisas que aconteceu com ele ao longo da vida. Então, na verdade, o que eu quero é descartar essa possibilidade, entendeu? Isso eu nunca vi. Estaria o violão magiado? Não sei quem é, como que é o avô, se já chegou a se aprofundar nesse assunto com o avô, mas de repente ele já disse que o violão era um xodó dele, ele tinha muitos ciúmes do violão. Será que foi feito alguma magia, alguma mandiga ali no violão para ele tocar bem, sabe? Ou alguma coisa do tipo? E justamente não era para ninguém ficar tocando muito pegando naquele violão. E o violão, de certa forma, tinha uma certa magia nele, onde ele mesmo, como ele estava muito próximo de você e de repente você poderia bater, esbarrar, derrubar, ou mesmo pegar para brincar, o violão mesmo se afastou de você, que é para ficar isolado, para que ninguém pegue. Um tipo de proteção mágica. Mas, gente, criar braço e perna. E mudar fisicamente de lugar mesmo. Existe a possibilidade de... Existe, isso eu sei. Mas por quê? Da cabeça de criança dele acobertar uma situação com uma mais lúdica. Por exemplo, alguém foi lá e mexeu, mas sabe, não é nada assim muito demais para você trocar isso da sua mente. Tipo, alguém ter trocado o violão de lugar e falado, tipo, não vai contar pro seu avô que eu peguei no violão, sabe? E aí na mente dele, ele falou, nossa, esse meu avô vai ficar bravo se souber que o fulano pegou o violão dele. E aí meio que na cabeça de criança dele, ele criou e para ele se tornou verdade que o violão criou braço e perna e foi para lá sozinho. Mas, gente, não é algo assim tão demais, né? Trocar um violão de lugar pra você, nossa, sua mente cobrir isso com ele criando braços e pernas. Mas é que, gente, é muito doido, né? Não tô duvidando dele, não. Eu falo, não duvido de nada nesse mundo, né? Mas a gente fica tentando achar uma explicação para as coisas dessa. Alguém já passou por... Porque às vezes a gente acha que o negócio é muito demais. De repente alguém tá assistindo e fala, cara, já aconteceu comigo também. Tal coisa, saiu andando, literalmente saiu andando, ou sei lá, criou cabeça, criou braço, pegou tal coisa. Vai saber se já aconteceu algo parecido com você, manda o relato pra gente, tá bom? Próximo relato. O circo macabro. Killer Clowns from Outer Space. Vamos lá. Essa foi uma das experiências que mais me aterrorizou. Eu não sei se tem a ver com sete além, ou dimensões paralelas, ou se aconteceu aqui nesse plano mesmo, mas foi real, quer dizer, mas foi horrível. Nessa ocasião, saiu no jornal que havia um circo na cidade. E na época eu gostava muito de ir ao circo, pois amava os truques de mágica e as apresentações radicais com motos e facas. Eu insisti que a minha mãe me levasse. Ela relutou, pois o circo estava muito longe do centro da cidade, mas acabou cedendo e ficou de me levar à noite. As coisas começaram a ficar esquisitas antes de eu sair de casa. Eu nunca fui de dormir à tarde, mas nesse dia me bateu um cansaço tão forte que eu acabei dando um cochilo, sendo acordado pela minha mãe para eu me arrumar e sair para o circo. Quando acordei, já senti tudo estranho. O ar estava diferente, mais denso e frio. As cores estavam mais apagadas. Todas as luzes da cidade parece que eram mais fracas, como se os postes estivessem empoeirados. Eu me sentia cansado. Eu não sei explicar como, mas era como estar debaixo d'água, sabe? Quando você precisa guardar fôlego. Eu me sentia assim. Fomos para o circo e chegando lá, já achei tudo muito esquisito. Quando vamos ao circo, esperamos por uma tenda colorida, cheia de luzes, mas aquela tenda era em tons de preto, cinza e branco encardido. Alguns pedaços de lona estavam rasgados e balançavam com o vento. Eu já estava meio afinha de ir embora dali. Mas a minha mãe parecia achar tudo normal e falou que agora que eu tinha insistido tanto para ir até ali,
teria que ver pelo menos o começo do show. Entramos e nos acomodamos na arquibancada e não tardou a começar o espetáculo. Ai, Ana, era tudo tão, mas tão bizarro que a minha mente reprimiu muita coisa. Eu só me lembro que as fantasias dos palhaços e bailarinos eram perturbadoras, muito assustadoras mesmo. Os números causavam certo desconforto. Lembro de me sentir muito desconfortável, mas eu não sei dizer exatamente o que me deixou tão perturbado. O ápice foi na apresentação dos gigantes macabros. Foi quando eu não aguentei mais. Entraram no picadeiro de 5 a 7 gigantes. E eu digo gigantes porque eles eram enormes. Pareciam estar em pernas de pau, mas não era, pois as juntas das pernas se dobravam quando eles caminhavam. Como se fosse, na verdade, pernas e braços muito longos. Eles caminhavam encarando as crianças na plateia. E todas as crianças choravam e puxavam a roupa dos pais pedindo colo, inclusive eu. Porém, minha mãe e os outros pais davam gargalhadas e se divertiam, como se estivessem vendo algo completamente diferente do que os filhos viam. Então, um dos gigantes começa a subir nas arquibancadas, como se escolhesse um voluntário para alguma apresentação ali. Até que ele escolhe uma garotinha, arrancando-a do assento e levando para o centro ali do circo por cima do ombro. Desesperado, eu gritava e sacudia minha mãe querendo sair dali. E eu insisti tanto que a minha mãe pareceu sair momentaneamente daquela espécie de transe e concordou em irmos embora. Mas sem entender direito por que diabos eu estava tão apavorado. Minha última visão foi dos gigantes colocando a garotinha dentro de um armário. Saímos dali e nos afastamos enquanto eu ouvia o choro das crianças que ficaram lá dentro e a risada dos pais. As coisas só ficaram normais de novo quando acordei no dia seguinte. Minha mãe não pareceu entender nunca esse meu medo no circo. Ela ficava falando que eu era muito frouxo para ir no circo, pois tudo me dava medo. Olha, eu não sei bem até hoje se era um circo muito despreparado para lidar com crianças ou se foi de fato algo sobrenatural. Estranho o fato de os adultos não acharem nada de anormal naquilo e todas as crianças estarem assustadas. Será que as crianças viam o por trás do circo, o circo no astral? Será que alguma coisa acompanhava aquele circo de uma forma tipo do lado de lá e é isso que as crianças viam e os pais viam uma apresentação normal? Mas como que você arrasta uma criança que está chorando para participar, que não quer participar? Como que os pais deixam isso? Será que, na verdade, quem era hipnotizado eram os pais? Mas ele falou que o negócio começou a ficar estranho da hora que ele acordou. Mas sua mãe garante que vocês foram, sim, no circo. Será que ele desdobrou? E aí, a mãe foi com ele no circo numa dimensão e ele foi em outra? Não. Ai, gente, não sei. Não sei. Estranho, mas se já aconteceu algo com vocês, também conta pra gente. Circo macabro, tá louco? Porque ele conta que não é só o circo, todo o caminho até o circo tava esquisito. Ele caiu naquele sono antes. Eu até tava pensando, será que ele não sonhou com isso e depois ele foi no circo normal? Mas ele não lembra, não relata ter ido num circo normal. Ele relata ter ido nesse esquisito. Bom, sei lá, E próximo relato desse mesmo rapaz. Terror noturno. Quando criança, eu sofria muito de terror noturno. Por um longo período, acontecia quase toda noite, até que foi ficando mais raro com os anos, até parar de acontecer para sempre, graças aos deuses. Nessas ocasiões, eu acordava muito agitado no meio da noite. Digo assim, o meu corpo acordava, mas os meus olhos continuavam sonhando. Eu os abria,
eu os abria, podia sentir a minha cama e a minha mãe com o meu tato, mas tudo que os meus olhos viam era o sonho que estava tendo. Era como estar consciente, sonhando, e a sensação me deixava muito perturbado. Então seria essa a explicação mais ou menos porque aconteceu no circo? Ele ainda estar sonhando, mas com a consciência dos tatos, dos atos, sei lá, mas o que ele tá vendo é algo... Ai, não sei, vamos lá. Quando acontecia, eu chorava, gritava por ajuda e por alguma razão eu pedia desculpas repetidamente para minha mãe. Eu ficava repetindo: desculpa, mãe, me perdoa, por favor, eu não queria fazer isso, me perdoa. E minha mãe não entendia nada, ficava tentando me tranquilizar, falando que eu não tinha feito nada de errado. O que eu via, ou seja, o sonho, era sempre o mesmo lugar. Um lugar perturbador e confuso que eu vou tentar descrever, se é que é possível me fazer entender. Parecia um espaço branco infinito, onde objetos colossais interagiam e colidiam. Quando digo colossais, eu digo do tamanho de um navio, tipo, desde o tamanho de um navio até o tamanho que uma lua deve ter. Eles tinham formas e cores variadas. Alguns eram mais geométricos, outros mais irregulares. Esses objetos colidiam e interagiam, causando vibrações e barulhos estrondosos que nenhum ser vivo deveria ser capaz de sentir. Em meio a essas colisões, também vagavam objetos mais compreensivos, ou compreensíveis, sei lá, como casas, carros, edifícios, coisas aleatórias. Bom, dá para ver que é quase impossível explicar aquele lugar. Mas para resumir, era como se fosse um universo depois do universo, ou talvez antes. Um lugar de puro caos, criação e destruição. E definitivamente um lugar que uma pessoa elíptica não poderia ver. O que é uma pessoa elíptica? Uma pessoa elíptica não poderia ver, devido ao excesso de cores e informações. O que é uma pessoa elíptica? Bom, eu sou elíptica, redonda. É uma pessoa elíptica. Depois eu vou pesquisar, eu não sei o que é, desculpe minha ignorância. Mas continuando. Quando eu ia parar ali, só havia um meio de me trazer de volta: a televisão. Minha mãe ligava a TV do quarto e no meio daquele lugar surreal, a única coisa da realidade que eu podia ver era a tela da televisão. Minha mãe falava para eu me concentrar apenas no que estava passando na TV. Nossa, isso já me lembra Poltergeist, Little Nightmares. Falava para eu me concentrar no que estava passando na TV. Até que aos poucos eu começava a enxergar aos arredores da televisão, até o quarto tomar conta da minha visão e a dimensão caótica desaparecer. Essas experiências de terror noturno podiam durar até horas. E nessas ocasiões eu levantava, corria pela casa em desespero, me batia nas coisas já que eu não podia ver nada. E por isso tive que dormir acompanhado por adultos por muito mais tempo que as demais crianças. Graças ao universo, essas experiências cessaram quando eu tinha cerca de 12 anos e nunca mais voltei para aquele lugar. Mas até hoje me pergunto que raio de lugar sem pé nem cabeça era aquele? E o que eu fazia ali para pedir tantas desculpas à minha mãe enquanto estava lá? Bom, esses foram alguns relatos. Até a próxima, Ana. Um beijo para você, para a família e para os assombrados. Um beijo para você, obrigada. E confesso que esses são os relatos mais esquisitos que eu ouvi. Não tô falando que estranho, coisa assim nova para nós aqui, né? Isso eu nunca ouvi. O do violão criando braço e perna, desse lugar infinito com essas coisas se batendo e tal. Mas o que dá para perceber aqui é que você tinha uma capacidade, digamos assim, ou, não sei, uma condição de que a sua mente via uma coisa e que os seus olhos não conseguiam registrar o físico, eles viam uma outra coisa naquele lugar, mas o seu corpo
estava aqui sim no nosso mundo físico. Então você tinha o controle do seu corpo, tanto que, como está dizendo nesse relato, você andava e, por exemplo, trombava numa porta, porque na sua visão, na sua mente, você está vendo outro lugar, mas você está nesse. E não seria isso que aconteceu no caso do circo, ou talvez até nos outros. No caso do circo, você dormiu e acordou. Nessa, você acordou, o seu corpo levantou, sua mãe estava aqui, tudo mais. A sua visão foi substituída por uma outra coisa. As ruas, você caminhava ali, mas era um outro lugar em cima daquele, o que a sua mente via. O caso do violão, de repente, pode ser isso também, não sei. Até esqueci qual é que é o outro, o bicho do quiosque. Não sei, será que isso explicaria as coisas? Interessante, bem interessante. Deixa aí seus comentários, se forem comentar que seja com respeito, ok? E se já aconteceu algo parecido, se vocês têm uma teoria, escreve aí pra gente. Próximo relato agora é de uma moça, tá? Uma outra pessoa. Agora é uma moça que nos conta e é o relato: meu marido assustou um fantasma. Olha, inverteu a situação. Olá, Ana e Assombrados. Esse relato aconteceu há quase 10 anos. Eu e meu marido, na época era namorado, nós tínhamos marcado de sairmos em uma pizzaria aqui da minha cidade. Como ele não tinha carro na época e morávamos próximos um do outro, ficou combinado que ele viria me buscar em casa e iríamos andando até a pizzaria. Era para ele chegar em casa perto das 9 da noite, porém atrasado, como sempre. Era 10 da noite e ele ainda não havia chegado. Quando finalmente chegou, estava com a cara branca e dando risada meio sem jeito. E eu tentando entender o que havia acontecido. E foi aí que ele me contou. Ele disse assim: eu estava vindo para cá pela mesma rua de sempre, só que eu percebi que tinha alguém me seguindo. Olhei para trás, mas não via ninguém. Era só eu virar para frente e continuar a caminhar que voltava a sentir alguém se aproximando de mim. Eu cheguei a ouvir até os passos da pessoa, mas eu não via nada. Então eu continuei andando e deixei essa sensação aumentar ainda mais, ficando cada vez mais forte, tão forte que eu conseguia sentir a respiração nas minhas costas. Foi daí que eu me virei com tudo e fiz um ha! E a vi! Era uma moça com cabelo preto, com um vestido branco, quase da cor da sua pele. No momento em que ela percebeu que eu a tinha visto, ela regalou os olhos de susto e se desfez como fumaça na minha frente. Aí as pernas arriaram que eu só consegui me levantar agora há pouco para vir para cá. Olha, em julgar a cara dele e saber que ele tem uma certa mediunidade, eu acreditei em cada palavra. Até hoje nós lembramos dessa história, do dia em que ele assustou um fantasma. Ana e Assombrados, espero que tenham gostado do relato. Gente, coitado, o fantasma tava lá falando: agora eu vou assombrar esse, vou chamar ele, vou chegar aqui, o cara me vira e dá um susto no fantasma. Nunca pensei se isso é possível. Deve ser possível lá. Se tem consciência do lado de lá, consciência também assusta. Não assusta? Gostei da ideia. Fica a dica. Coitado dos fantasmas. Fala: você vai vir me assombrar, eu que vou assombrar você. Eu vou te assustar. Ai, gente, que legal. Coitado, mas ele tomou um baita susto que ele não conseguia nem levantar do chão. A perna riou. Ele falou: consegui levantar agora há pouco. Meu Deus. Bom, muito interessante. E agora vamos para o último relato desta coletânea, que é este. É de uma outra moça. Para onde foi a chave? Chaves que desaparecem. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, moro em Pernambuco e o relato que vou contar aconteceu comigo no dia 2 de novembro de 2021. Estava me preparando para ir ao mercado com os meus 2 filhos e com a minha mãe. Como era feriado, estava de folga e íamos aproveitar para fazer a feira. Já estava de saída para ir pegar a minha mãe para irmos no mercado. Já tinha trancado a porta quando decidi trocar de blusa.
Então, abri a porta e os meus filhos ficaram me esperando do lado de fora. Troquei a blusa e quando fui fechar a porta novamente para irmos embora, a chave havia sumido. Não estava na fechadura da porta e nem em nenhum outro lugar. Procurei na sala, refiz todos os meus passos de quando eu fui trocar a blusa e nada da chave. Procurei até dentro do guarda-roupas e nada, Ana. Liguei para minha mãe, pois tinha uma cópia na casa dela, e a coitada teve que vir para minha casa trazer a chave. Peraí, a mãe... Beleza, bom, enfim, fomos ao mercado e decidi que depois eu ia revirar toda a casa procurando essa bendita dessa chave. E assim fiz. Revirei tudo, tirei todas as roupas do guarda-roupas, bati os colchões e até as gavetas do armário eu esvaziei. E nada. Foi quando eu falei, olha, certamente foi para 7 além essa chave. E só para ressaltar, não seria a primeira vez que algo simplesmente desaparecia assim, Ana. Vários objetos e peças de roupa já sumiram e depois simplesmente aparecem em lugares nada a ver. Eu já tinha desistido da chave quando hoje, dia 2 de abril de 2022, eu estava lavando roupa, ouvindo o relato da moça que achou um cadeado no sofá, quando chegou uma mensagem. Como era um áudio, eu fui para a sala e sentei para escutar. Estava respondendo a mensagem quando olhei para o chão e adivinha, Ana? Ana e Assombrados, né? Adivinha, Ana e Assombrados? A chave estava lá. Ou seja, 7 além devolveu minha chave. Gente, como é possível tal coisa? Eu revirei tudo e nada dessa chave. E agora, do nada, ela aparece no chão da sala. Mesmo com outras coisas sumindo e aparecendo, eu nunca tinha ficado... mesmo com outras coisas sumindo e aparecendo, nunca tinha ficado nada desaparecido por tanto tempo. Geralmente, quando eu vou procurar, eu encontro as coisas, só que em lugares que eu não coloquei. Lugares nada a ver, como eu disse. Mas a chave não estava em lugar nenhum. Mas tudo eu vejo assim o lado bom. Pelo menos a chave voltou, né? Espero que o ralo da cuscuzeira volte também, pois sumiu há cerca de 3 meses. Não, ele sumiu cerca de 3 meses antes da chave e também não encontrei em lugar algum. Quem sabe agora aparece, né? Ana, obrigada por ler o meu relato e beijos a todos. Beijo pra você, obrigada. Então, estranha isso, porque no chão da sala, ali você já limpou, já passou, já andou. E aí, do nada, pá, parece que é colocado. Parece que alguém vem e fala, ó, tá aqui, devolvido. E eu também penso o seguinte, quando tem esse lance das coisas sumirem, a gente perder um tempinho ali procurando, será que não é para livrar a gente de algo também, para segurar a gente um pouquinho ali, livrar de algo que poderia acontecer de ruim, se você saísse naquele horário? Vai saber. Bom, demorou para devolver, mas tá bom, devolveu e parece que tem outras coisas que somem também. Vamos ver se o ralo da cuscuzeira aparece agora, né? Aí você manda o relato pra gente falando, ó, apareceu na gaveta das blusas. Vai saber. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Cadê vocês? Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.